Oi, bom dia! Eu estou aqui para mais um dia hoje para a gente falar do dia 4 do livro Uma Vida com Propósito. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, olha aí no canal que tem o dia 1, dia 2 e dia 3. Se inscreva no canal para você estar recebendo as novidades, curte o vídeo, envia para quem você acha que precisa saber qual é o propósito dele na vida, né? Porque Deus te colocou aqui e vamos começar hoje com mais um vídeo, tá bom? Clica aí, não esqueça de se inscrever no canal. Eu vim aqui hoje falar sobre o dia 4, que é você nasceu para ser eterno. Deus te criou para ser eterno. E muitas das vezes a gente fica aqui nessa terra pensando só aqui o que vai fazer, o que vai trabalhar, e esquece que o nosso período aqui na terra é um período breve, é uma preparação para a eternidade. E aqui nesse capítulo o autor até fala que a gente passará um tempo muito curto aqui se a gente for comparar com a eternidade. E quando a gente começa a pensar nesse propósito, né, que Deus nos colocou aqui para uma preparação, a gente vai deixando de se inquietar, vai deixando de se aborrecer por pequenas coisas, porque a gente vê que tem certas coisas que não tem valor a gente perder nossa energia, nossa paz, né, que o nosso objetivo aqui na Terra é muito maior. E ele fala, né, que Deus nos dá uma oportunidade para além daqui, para toda a vida. E que muitas das vezes as pessoas não gostam de falar de morte, tem medo, né, só se reúne no momento que alguém morre, mas muito para falar de sentimentalismo, de tristeza. E ele fala que, na verdade, nós tínhamos que falar disso sempre, para a gente lembrar que a nossa vida aqui é passageira, que a gente tem um propósito aqui, que a gente tem algo muito maior. E não ficar vivendo como se nada fosse importante, né, além daqui. Ficar passando os nossos dias sem sentido e quando vê, já passou. E assim, o que a gente faz aqui nessa terra, a gente escolhe, né? As nossas escolhas são feitas aqui nesse terreno, né, na terra, mas tem consequências para a vida toda, tem consequências para a eternidade. Então, o que você faz aqui vai ter consequência na sua relação com Deus depois. O que você está escolhendo viver? Como você está se relacionando com Deus aqui? Se você tem intimidade, se você confia realmente em Deus, ou se você diz da boca para fora que confia, mas não confia. E eu sei que o confiar em Deus é uma jornada, né? Porque Deus tem trabalhado muito na minha vida de me mostrar isso, que eu não estou no controle. E nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está de novo tendo, né, muitos casos de Covid, eu acho que pela terceira vez, né? A gente está em janeiro de 2022 e Deus nos mostra o tempo todo que a gente não está no controle da nossa vida. E cabe a gente fazer a nossa parte, né? Não é ficar esperando também, é fazer o que nos cabe e confiar que o que não nos cabe está na mão de Deus e confiar nele. E lembrar sempre disso, a gente está aqui de passagem. O que você tem feito hoje que vai te dar mais intimidade com Deus para que você possa estar com ele. E o que eu achei muito interessante aqui também no livro é que eu sempre aprendi, né, que no céu a gente sempre ouvia isso quando as pessoas morriam, pelo menos eu quando eu era criança. Ah, agora a pessoa morreu, vai estar livre de dor, vai estar livre de tristeza, vai morar no céu. Mas que a gente não possa ver a eternidade como esse lugar, tudo bem, de comunhão com Deus, de estarmos ali juntos, mas não achar que por isso tem que viver aqui na Terra uma vida sofrida, uma vida miserável, uma vida de turbulência. A gente vai passar por essas coisas, mas a gente tem que ter alegria também, a gente tem que buscar em Deus a alegria. Não é natural, não é propósito de Deus você viver ansioso, não é propósito de Deus você viver com depressão. Não foi para isso que Deus nos colocou aqui. Nós vamos passar por dificuldades, mas nós temos que buscar em Deus a melhor maneira de passar por esses momentos. E aqui ele fala, né, que é muito importante a gente é muito sábio a gente viver cada dia como se fosse o último dia. E por mais que às vezes a gente fala isso, chega a dar um incômodo, né? Pelo menos pra mim dá, ai meu Deus, esse último dia. Mas a gente tem que ter essa consciência assim, gente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não adianta a gente querer fingir que a morte não existe, porque ela vai chegar para todo mundo. E é importante você saber como você está vivendo esses dias. E lembrar que o nosso corpo terreno é somente um espaço, né, que a gente fica, um local que a gente fica por um tempo, mas a gente vai viver eternamente, então é só uma passagem mesmo, a gente está aqui como passagem. Então, só para relembrar, a gente já falou aqui que a gente não nasceu por acidente, né, Deus tem um propósito aqui na nossa vida, que tudo começa em Deus, o propósito da gente estar aqui na Terra não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Você
O que dirige a sua vida, né? Se é ansiedade, se é depressão, se é alegria, se é fé. E hoje a gente está falando do que criado para ser eterno. E agora, no dia 5, que vai ser o próximo vídeo, vai ser enxergando a vida do ponto de Deus. Quando você começa a enxergar a vida a partir do ponto de Deus, né? Do ponto de vista de Deus, do que Ele quer para você, do que Ele te criou, a gente vai mudando a nossa relação. E eu falo isso de uma pessoa que já teve depressão e que precisou ir para psiquiatra, e eu vi o tanto que eu estava distante de Deus. E quando a gente fala assim, depressão, eu sempre ouvi muito, depressão é falta de Deus, mas de uma forma religiosa, né? Mas por quê? Não adianta estar dentro da igreja que você não garante comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus independe de você estar na igreja. Mas quando você entende a vida do ponto de vista de Deus, entende o propósito dele para a sua vida, entende que a vida aqui é passageira, você começa a ter paz. Então hoje eu vim aqui te falar que a sua vida aqui é passageira, que você precisa desfrutar a vida aqui, mas não como se não tivesse consequência depois, para você ter intimidade com Deus e saber que tudo aqui tem um propósito, que cada dia você possa buscar mais a Deus. Fique aqui para assistir os próximos vídeos, são 40 dias e você vai aprender coisas maravilhosas para você entender qual o propósito de Deus para sua vida. Essa primeira parte é só falando sobre você, né? E depois a gente vai ter os 5 propósitos que o autor fala aqui no livro. Eu vou só ler aqui para a pessoa que está assistindo hoje saber que tem continuidade. O propósito 1 é: você foi planejado para agradar a Deus. O propósito 2: você foi formado para fazer parte da família de Deus. E nessa parte aqui ele fala muito da igreja, né, do templo, de você estar numa comunidade, de você estar se relacionando com outros membros. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E ele fala aqui da formação de caráter, do que a gente tem que ter semelhante a Cristo. Você foi moldado para servir a Deus. E nessa parte ele fala das suas características, dos seus dons, dos seus interesses, o que tem. Que Deus te criou único, ninguém é igual a ninguém. E você é você. Se você não fizer o que você tem que fazer, ninguém vai fazer. Porque as características que você tem, os dons que você tem, Deus só fez em você, não fez em mais ninguém. E depois você foi feito para uma missão. Então são os 5 propósitos de Deus aqui na Terra, mas esses 4 dias que a gente fez aqui, até o dia 7, ainda é uma preparação para você entender, afinal, por que você está nessa Terra. Então, se você gostou, compartilhe o vídeo com outras pessoas, fique aqui comigo, são 40 dias, se inscreva no canal, curte o vídeo e não deixe de estar aqui. E na dúvida, ora a Deus, porque orar é conversar com quem já viu o seu futuro. Então fale com ele, porque ele vai te ouvir, tá bom? Beijo!